Êxodo capítulo 3, a partir do versículo 1, diz assim: Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. E então disse consigo mesmo: Vou até lá para ver essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: Eis-me aqui. Deus continuou: Não se aproxime, tire as sandálias dos pés, porque o lugar que você está é terra santa. E disse mais: Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque teve medo de olhar para Deus. Abaixe suas cabeças, vamos orar. Espírito Santo de Deus, nós clamamos ao Senhor nessa noite, Pai. Te pedimos a Tua revelação neste lugar. Te pedimos que o Senhor fale conosco neste lugar. Espírito Santo, que a Tua revelação venha e nos gere algo novo. Nós não sabemos o que o Senhor tem preparado para as nossas vidas, mas nós nos lançamos, Deus, diante daquilo que o Senhor tem para fazer em nós, Pai. Te pedimos, fale em nós e através de nós, em nome de Jesus, amém. Amém? Bom, no texto que acabamos de ler, mostra a história de um homem chamado Moisés. Moisés é um homem familiar na Bíblia. É um homem que você já ouviu falar sobre ele, mesmo se você não saiba nada de Bíblia, você já ouviu falar de Moisés, você já ouviu falar da lei, dos 10 mandamentos, você já ouviu falar algo referente, alguma história referente a este homem chamado Moisés. Moisés, ele era hebreu. Moisés, ele havia nascido no meio do povo de Israel. Porém, quando Moisés nasce, ali logo no seu parto, existe um decreto que acontece muito curioso. Porque o povo de Moisés não estava na sua terra natal quando ele nasce. O povo de Moisés estava no Egito, sendo escravizado pelo Egito. E aí dentro desse processo, quando ele nasce, quando ele é ali apenas um bebê, a sua mãe está ali com ele e eles precisam tomar uma decisão. Se nós ficarmos com esse bebê aqui, ele corre risco de vida. Porque o faraó daquele tempo havia dado um decreto falando que todos os meninos deveriam morrer. Todos os bebês abaixo de 2 anos deveriam morrer. Então Moisés já nasceu condenado à morte. E aí, ele nasce, sua mãe precisa tomar uma escolha, uma decisão do que nós vamos fazer com esse pequeno bebê. Eles decidem então falar: vamos fazer o seguinte, vamos pegar esse pequeno bebê, colocar numa manjedoura, colocar no rio e deixar que Deus cuide disso aqui, que Deus administre essa situação, que Deus esteja protegendo essa situação, porque nós não sabemos o que fazer com esse bebê. E assim acontece. Sua mãe e sua irmã vão, pegam um bebê e colocam ali num pequeno cestinho, colocam no rio e mandam o bebê embora, e o bebê parte pelo rio, e o bebê desce. Imagine só, um bebê. Gente, hoje eu sou pai, eu imagino eu colocando a minha filha de 9 meses dentro de um cesto e colocando num rio e falando: Deus, cuida disso aí. Meu Deus do céu, que eu já estou desesperado só de pensar. E aí o bebê vai pelo rio, e o Espírito Santo guia aquele bebê através daquele rio, e ele desce, 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 e aí ele para num lugar, e aí neste lugar que ele para, a filha do faraó está ali, ela pega Moisés, ela pega ele e fala: olha, esse menino será chamado Moisés, porque foi tirado da água, e cuida de Moisés. E durante toda a sua vida, Moisés, ele foi bem cuidado dentro de um palácio. Ele viveu a sua vida dentro de um palácio. Um filho de escravo cresceu no palácio. Então nós já temos esse paralelo muito interessante da sua história.
Só que Moisés, com o passar dos anos, ele vai descobrindo algo no seu coração que era diferente. Ele vai recebendo um chamado da parte de Deus diferente. Com o passar dos anos, Moisés ele descobre que na verdade ele não é neto do faraó, que na verdade ele também é um hebreu, que o seu povo é escravo, que na verdade a sua mãe é uma das escravas do povo e ali ele deveria estar. E ele começa a ter um incômodo dentro de si. Aquele povo precisa ser liberto. Eu preciso ver a libertação desse povo. E existe algo queimando dentro do coração de Moisés. Existe uma chama que nasce no coração de Moisés há muito tempo atrás. Moisés cresce com isso, começa a se indignar com pequenas coisas. E gente, às vezes a Bíblia ela é muito direta nos processos. Nós lemos Moisés bebê, nós lemos Moisés que conta a sua história lá com o egípcio, e depois ele no deserto, e às vezes não paramos para pensar qual foi o processo. Qual foi o processo de Moisés entendendo da parte de Deus? Poxa, o meu povo não pode ser escravo. O meu povo não pode mais ficar nessa condição e nessa situação. Como assim? Eu não vou permitir que isso aconteça. Começa a gerar uma indignação positiva dentro do coração de Moisés. E ele começa a se sentir totalmente desconfortável com a situação. Eu estou aqui, eu estou no palácio, eu estou bem, eu tenho roupas confortáveis, eu tenho conforto, eu tenho tudo. Porém, o meu povo está sendo escravizado. Eu acredito que madrugadas Moisés passou acordado, indignado com aquela situação. Eu acredito que dias e dias Moisés se perguntava: o que eu tenho que fazer para essas coisas mudarem? O que eu posso fazer? O que está ao meu alcance para mudar essa situação? E aí Moisés, dentro desse complexo interior que ele está ali passando, esse contexto, essa tribulação interior, ele decide tomar uma atitude. Ele vê um homem sendo espancado, ele fica revoltado e ele vai defender o homem. Ele entra em briga com um egípcio e ele mata o egípcio no meio daquela briga. Ele entende a gravidade do seu ato e fala: puxa, eu preciso fugir. E ele foge do Egito. E passa longos 40 anos longe. 40 anos. Queridos, às vezes nós não entendemos os processos de Deus na nossa vida. 40 anos longe. 40 anos Moisés ficou lá, jogado no meio do deserto. Lá, cuidando de umas ovelhas. Abandonado, sozinho. E aí, o Espírito Santo tem falado muito comigo hoje, que existe um tempo das nossas vidas, um tempo onde as coisas são transformadas. Existe um tempo de mudança nas nossas vidas. E Deus, Ele quer gerar, Ele quer proporcionar um tempo de mudança a cada um de nós. Mas o que falta? O que falta para a sua mudança? O que falta? O que tem faltado? Porque, queridos, vamos lá, talvez Moisés tenha ido para aquele espaço, para aquele tempo, 40 anos ali, ele passou fome no deserto, ele ficou lá durante um tempo, ele encontra um lugar, ele começa a trabalhar naquele lugar, ele conhece uma mulher, ele se casa, ele tem filhos, ele tem um emprego, ele tem um sogro, ele começa a fazer parte de um clã ali, de uma família ali, e ele segue a sua vida. Mas existia algo no coração de Moisés que estava lá. O povo dele que estava escravo no Egito, aquilo lá que tinha acontecido há tantos anos atrás, existia uma chaminha no coração de Moisés que queimava lá do seu passado. Porém, como Deus vai reavivar isso dentro de nós? Nós precisamos entender, queridos, quais são os processos de Deus nas nossas vidas. Quais são? Aonde estamos no processo de Deus? E o que Deus pode fazer para reavivar aquilo que está em você? Se você puder, nesse momento, coloque a mãozinha no seu coração, fala para o Espírito Santo, reaviva em mim a tua chama. E é sobre isso que nós queremos falar nessa noite. É sobre a chama. Eu acredito que existia uma chama no coração de Moisés. Uma pequenininha chama que queimava. Você fala: Rafael, mas com essa chama Moisés fez coisas erradas. Sim,
mas talvez com a motivação certa. Moisés, ele acelerou o processo de Deus na sua vida e ele tomou uma atitude errada, mas com a motivação certa. O que ele queria? A libertação do seu povo. O que ele fez? Ele meteu os pés pelas mãos. E aí, o erro de Moisés fez com que ele atrasasse o processo. Fez com que a promessa de Deus, que talvez estaria a 10 anos de distância, avançasse 30 anos lá para frente. E mais 30 anos ele deveria esperar para viver a promessa de Deus. Tudo bem, porque nós cometemos erros. Sei lá, eu acho que é utopia da nossa parte nós tentarmos enxergar ou acreditar que nós não vamos errar no processo. Que nós não vamos pecar no processo. Que nós não vamos errar o alvo. Sabe, nos últimos tempos eu tenho pedido muito para Deus, na minha vida pessoal, para Deus tirar a sujeira debaixo do tapete, se vocês me entendem. O problema de tirar a sujeira debaixo do tapete é que fede o que estava lá. E aí, queridos, eu não consigo explicar para vocês o quão doloroso tem sido os últimos meses nos processos que eu tenho passado com Deus, pessoais, que só eu e minha esposa sabemos. Ela sabe, tadinha, porque ela resolveu casar comigo. E aí meus BO afeta ela também. Mas juntos nós estamos lidando com tudo aquilo que estava na nossa vida, que estávamos carregando, todos os erros do passado, tudo isso. Nós estamos lidando com esses processos, porque o erro acontece. Talvez o erro já aconteceu na sua vida, e não adianta eu vir aqui e ficar 1 hora falando para você, caramba, você não deveria ter errado. Já foi, já aconteceu, paciência. Vamos embora. Continue. Como você tem lidado com os seus erros? Será que não está muito pesado carregar cada um dos seus erros todos os dias? Porque entenda uma coisa, os 40 anos de Moisés foram dolorosos, porque ele carregou aquilo, ele carregou aquele peso, ele tinha dentro dele uma chama que queimava por algo, uma promessa de Deus que talvez Deus tenha colocado lá dentro do seu coração por algo, mas mesmo assim, mesmo tendo aquela chama, o peso sobre os seus ombros era muito maior, o fardo que ele carregava era muito maior, as dores do passado, as dores do erro, as dores de ter matado alguém, as dores de ter cometido um crime, as dores de ter feito algo na hora errada, no tempo errado, pesavam sobre os seus ombros. E assim ele caminhava. E assim ele tentava seguir a vida. Querido, o que você tem feito com os seus erros? Como eles estão aí na sua vida? Porque ou nós deixamos ele embaixo do tapete, ou nós estamos vivendo uma vida de martírio. De, ai meu Deus, eu erro. Olha aqui o meu pecado. E nenhuma das coisas são boas. Debaixo do tapete não é legal. Porque uma hora isso aí vai feder. Eu tenho que te contar. Uma hora o tapete não consegue mais conter a podridão que está dentro de você. Uma hora o tapete, ele vai apodrecer junto. E aí você e seu tapete vão ficar muito fedidos. Eu tenho um exemplo muito prático para dar para vocês sobre isso. Eu e minha esposa, nós cuidamos de um bebê agora, chamado Celina Ferreira Bueno. E a Celina, ela é uma bênção, uma menina linda de Deus, um presente do Senhor, uma coisa maravilhosa. Todo dia quando eu acordo de manhã, eu olho para ela e falo, ai, que menina linda. Eu que acordo e levo a Celina para a escola. E aí quando eu abro a fralda da Celina, meu Deus do céu, como que um negocinho bonitinho daquele tamanho faz um treco desse? E gente, eu tenho problema com o cheiro. Por exemplo, se eu ver alguém, as tripas para fora, eu não tenho problema, eu vejo, não tem problema de ver. Agora, se eu sinto um cheiro podre, na hora, sabe, vem aquela coisa, sabe aquele desconforto? De, oh meu Deus, eu não consigo com isso aqui não. Eu não consigo, isso aqui não dá. E aí a Kátia ficava, e aí, a gente vai ter filho, vai ter que trocar. Eu falei, não, vou trocar, mas vai ser difícil, calma lá. E ela sabe o quanto é difícil para mim. E de manhã, é o cocôzinho que ficou marinando.
2 da manhã, 3 da manhã, 4 da manhã, 5, 6, 7. Ela é uma bombinha de cocô, 7 horas da manhã. Semana passada eu fui trocar ela, tinha cocô na nuca dela. Que até a nuca, veio daqui até aqui. Eu fiquei, mano. E aí, é ela com cocô, é as costas com cocô, é a nuca, é o bodyzinho, é a blusa, é a cama. Senhor Jesus, me dá força. E aí nós compramos algo maravilhoso, que é uma lixeira, como que chama, amor? Antiodor. Nossa, maravilhoso. É uma lixeira antiodor. Você pega aquela coisa podre, você vai, enrola, coloca ali, aí é uma cápsula lá que gira e o cheiro some, o cocô some. E aí, mano, é maravilhoso aquilo. E aí o cocô tá lá na lixeira, mas não exala o cheiro, não sai para fora. É impressionante. Tá bom, estávamos hoje lá, eu e a Kátia, lá na lixeira de odor maravilhosa e tal. E hoje ela fez um cocô brabo, nós colocamos à tarde e saímos. Estava na lixeira anti-odor. E aí, nós chegamos para se trocar para vir para cá, a Kátia foi girar a lixeira, né? Tipo, jogar mais cocô e levantar. Nisso que levantou, pegou o ar que estava dentro e subiu. E aí jogou o ar na minha cara. Falei, meu Deus, que assustador. E sabe o que o Espírito Santo falou comigo agora? É a vida de pecado de muitas pessoas que estão aqui. Eles compraram uma lixeirinha anti-odor e lá eles colocam um pecadinho. Ah, tá podrinho, vou colocar. Não, tá dando certo, ó, vou girar aqui e vai ficar lindo. Queridos, em algum momento você vai ter que lidar com isso aí. Qual momento eu tive que lidar com isso aí? Hoje, antes de vir para cá, eu falei, não, eu tenho que tirar isso aí. Fui abrir, aí, né, muito rápido. E saí correndo e fui levar lá pro lixo e jogar lá fora. E aí eu tive que lidar com essa situação, porque se eu deixasse lá, quando eu chegasse agora lá, depois do culto, o quarto dela ia estar empesteado. E meu apartamento ia estar empesteado. E está muito limpinho, eu não queria ter que lidar com essa situação. O que o Espírito Santo quer nos ensinar? Que os erros do passado, eles precisam ser confrontados em algum momento. Porque você precisa lidar com eles. Porque quanto mais tempo passa, mais vai feder. Mais vai apodrecer. As áreas da sua vida. O pecado que você cometeu. Os erros de anos atrás. Querido, não tenha medo de se expor diante dele agora. Não tenha medo. Não tenha medo de enfrentar de frente agora os seus erros. E vai doer, tá? Vai doer. Não é fácil ter que abrir a lixeira, tirar o saco, amarrar o saco e levar até a lixeira lá embaixo no prédio e colocar na lixeira e finalmente estar liberto daquele cheiro podre. Não é fácil. Não é um processo simples. Eu odeio confrontações. Eu odeio em ter que lidar com situações adversas. Eu sei, tudo bem, mas nós precisamos ter que lidar com essas situações. Precisamos. Primeira coisa que o Espírito Santo quer te falar hoje, como você tem lidado com os seus erros do passado, com os pecados do passado. E aí, como que Moisés teve que lidar? Indo para o deserto, fugindo, e ficando lá 40 anos. 40 anos. Rafael, mas tá bom, como que eu faço isso? De que forma? Como Deus pode trabalhar em mim? Como Deus pode pegar uma pessoa que nem eu, com as minhas atitudes, com os meus erros do passado, com os crimes que eu cometi? Como Deus pode pegar essa história e transformar em algo bom? Querido, Deus fez isso em diversos lugares da Bíblia. Deus, ele é especialista em transformar histórias. Deus, ele é especialista em mudar histórias, em mudar vereditos, em mudar situações onde os homens se encontram. Ele é especialista. E sabe como ele faz isso? Se revelando. É assim que ele faz. Deus, ele se revela. Ele se mostra. Uma revelação real de Deus tem um poder transformador na sua história. Vira para a pessoa que está do seu lado e diga isso. Uma revelação real de Deus tem poder transformador para a sua história. O que você tem buscado de revelações nos dias de hoje?
O que você quer? O que você está querendo no mundo? Sabe por que existe tanto coaching ficando milionário? Porque a revelação que aquelas pessoas têm buscado a ir até aqueles homens é o dinheiro. Revelação do sucesso, do poder, do dinheiro, da fama. E é esse tipo de revelação que o mundo tem buscado. Mas o Espírito Santo quer nos levar nessa noite a uma outra revelação. A revelação dele, da glória dele. A revelação de Deus por si só tem poder de invadir a sua vida e revelar e lidar com tudo aquilo que existe dentro de você. Leia a palavra de Deus lá em Isaías. Isaías tem uma revelação da glória de Deus. Ele está lá profetizando contra o povo e ele começa a falar: olha, ai daquele homem que faz isso, isso e aquilo, ai daquele homem que faz isso, isso e aquilo, ai daquele que faz isso, ai daquele que faz isso. Mas quando ele tem uma revelação da glória de Deus, ele para e ele cai no chão e ele começa a chorar desesperadamente, falando: ai de mim que vou perecer, ai de mim que vou perecer, porque sou homem impuro e ando em meio de homens de lábios impuros, eu tenho a vida impura, eu sou impuro, eu sou pecador, mas a revelação da glória de Deus perdoa os seus pecados. A revelação da glória de Deus transforma a sua vida. A revelação da glória de Deus, existe tanta santidade, tanto poder, tanta glória, que é algo que muda você e a sua essência. Não tenha medo disso. Tenha temor por isso. E aí Moisés, depois de todos aqueles longos anos no deserto, ele estava apacentando o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E aí ele chegou no Monte Horebe, e ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo. No meio de uma sarça, Moisés olhou, e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo: vou até lá para ver essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus, no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. E Deus continuou: não se aproxime. Tire as sandálias dos pés, porque o lugar que você está é terra santa. E disse mais: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés escondeu o rosto. Moisés tem aqui uma revelação da glória de Deus. Existia ali uma sarça pegando fogo, ardendo em fogo, queimando, e não se consumia. Existe uma glória manifesta de Deus que queima e não se consome e não cessa. Querido, saiba de uma coisa: a glória de Deus não cessa, a presença de Deus não cessa, a majestade de Deus não tem fim, a glória de Deus não tem fim. Nós não precisamos de muito da glória de Deus para termos algo diferente em nossas vidas, para termos uma transformação em nossas vidas. Nós precisamos simplesmente nos expor a ela. Se Deus está queimando em um ambiente, tenha a mesma curiosidade de Moisés e falar: deixa eu ver o que está acontecendo ali. Porque Moisés poderia não ter ido, ele poderia ter falado: mas era uma sarça pegando fogo e não se consumia. Isso atraiu a sua atenção. E quando ele se aproxima, Deus fala: peraí, espera, tire as sandálias dos seus pés. Queridos, isso aqui é muito profundo. Antes da revelação plena da glória de Deus, você precisa tirar as suas sandálias. As suas sandálias representam a caminhada que te trouxe até aqui. As suas sandálias representam os pecados que você trouxe até o dia de hoje. As suas sandálias representam as estradas que você trilhou onde Deus não fazia parte, onde Deus não estava lá com você, onde Deus não caminhou com você e você tomou as suas próprias decisões e você foi o dono da sua vida e você escolheu a sua vida, a sua história, os seus dias. A sua sandália representa os passos que você deu para longe de Deus. Primeiro tem que tirar.
Será que você tem coragem de fazer isso? Será que você tem coragem de talvez sacrificar algo que te valha muito? Será que você tem coragem de arrancar da frente os caminhos que têm te distanciado de Deus? Será que você tem coragem, ousadia, valentia a ponto de falar: Deus, isso aqui está me atrapalhando da plenitude da tua glória. Isso aqui está me impedindo de uma revelação mais profunda com o Senhor. Isso aqui está me levando para mais longe daquilo, de uma intimidade maior com o Senhor, de uma revelação maior do Senhor. Isso aqui está me impedindo, me segurando, me evitando, me repelindo da tua glória. E sabe o que acontece todos os dias, queridos? Muitos de nós aqui já oramos falando: Deus, eu quero mais do Senhor, eu quero mais da sua presença, vem sobre mim, eu recebo, vem em mim, Senhor, e tal, e canta e adora, e levanta a mão, e ergue a mão, e vai, e adora, e canta, e louva. Aí Deus fala: tira a sandália. Você fala: não, Deus, minha sandalinha, poxa Deus, minha sandalinha não dá para tirar não. Aí você fala: tira a sandália, querido. Não, Deus, mas é que eu gosto tanto dessa sandalinha. Deus, eu comprei na Sale da Zara, promoção, estava top. Valia R$450, eu paguei 100. Que quando a gente paga barato, vale mais, né? E eu sonhava com essa sandália, Deus. Por favor, Deus, deixa eu ficar com ela. E Deus fala: tira. E você fala: não, Deus, mas é minha sandalinha, Deus. Sabe o que é, Deus? Vamos lá, vamos conversar, Deus. Na tua palavra não diz que eu tenho que tirar a sandália. Vamos, e aí todo mundo vira teólogo. Vamos para a Bíblia, vamos lá, Deus, senta aqui, eu vou te ensinar um pouco de Bíblia, Senhor. Olha só, na tua palavra diz que isso aqui é algo bom. Na tua palavra diz, olha, por isso e por isso e por isso, que na verdade a sandália nos ajuda. Deus, na verdade o Senhor tinha que me dar mais sandálias. É isso, Deus, vamos lá. Porque, olha, Deus, isso e aquilo, e a gente quer lutar contra o Espírito Santo clamando dentro de nós para algo, quando nós não queremos fazer aquele algo, e nós ficamos naquela briga com o Espírito Santo, dele te pedindo e você negando, dele te pedindo e você negando. Querido, se você continuar nessa negação com o Espírito Santo, saiba que em algum momento ele não vai falar mais. E para mim isso é assustador. É nós estarmos numa negação tão grande do Espírito Santo, da tua presença, da tua voz, e negarmos, e negarmos, e negarmos, a ponto dele se silenciar. Falar: tá bom, não falo mais. E quantos de nós temos negado a voz do Espírito Santo? Quantos de nós temos negado aquilo que o Espírito Santo clama dentro dos nossos corações todos os dias? Acerte isso aqui, sacrifica essa área da sua vida, para de ser burro, cabeçudo, olha isso aqui está te levando para a destruição, você sabe que está levando para a destruição, você sabe que está te deixando mais ansioso, deprimido, está te deixando, deixa eu controlar essa área da sua vida, arranca isso aqui, tira essa sandália da frente, pega essa sandália, joga fora, eu vou te dar outra sandália depois. Não é sobre a sandália, é sobre você, é sobre o seu coração, não é sobre aquilo que você tem. Ah, Deus, mas é algo bom, eu sei que é bom, Traste, é bom, mas eu estou falando sobre você, eu estou falando sobre o seu coração, eu estou falando sobre aquilo que existe em você, sobre as suas motivações. É disso que eu preciso, é disso que eu quero você, eu quero você. E será que nessa noite nós estamos dispostos a falar: Deus, tá bom, eu também te quero mais que tudo. Eu também te quero mais do que qualquer coisa. Eu tiro da frente qualquer coisa que me impeça de ter um nível mais profundo de intimidade com o Senhor. Quando Moisés tira as sandálias dos seus pés, naquela noite, naquela tarde,
Acho que era à noite, porque era sarça, pegava fogo, devia estar brilhando. Eu vejo uma noite. Minha viagem. Quando ele chega naquele ambiente, ele vê aquilo acontecendo. Existia um pequeno adereço que o impedia a uma revelação mais profunda de Deus, a uma intimidade mais profunda com Deus. E quando ele tira ali, ele pisa em terra santa. Moisés experimenta ali um lugar onde só existe no céu, que é o lugar da plena glória de Deus manifesta. O que você tem desejado nesse mundo? As coisas deste mundo ou a glória de Deus? O quanto a glória de Deus é importante para você? O quanto você anseia pela glória de Deus? O quanto você deseja pela glória de Deus? O quanto para você vai ter valor, vai ter, assim, Deus, eu estou disposto a tudo, porque eu quero a tua glória. Eu quero estar diante da presença do Santo. Eu quero, Deus, eu quero me encontrar com essa sarça, Deus, e eu quero me despir de tudo que for necessário para eu estar diante dela e adorá-lo e reverenciá-lo. E é incrível, porque quando Moisés ele toma essa decisão e ele faz isso e ele pisa naquela terra santa, Deus ele vai reavivar dentro dele os sonhos do passado. Deus vai reavivar dentro dele os lugares da onde ele havia errado, onde ele havia cometido pecados. Deus vai reavivar dentro dele o lugar onde ele nunca deveria ter saído. Deus vai lembrar para ele o propósito dele, o porquê que ele tinha que estar lá. Deus vai lembrar para ele o lugar da onde ele saiu, a história que ele deveria ter trilhado. Deus vai ressuscitar os sonhos que estavam mortos na vida de Moisés, porque um toque da presença de Deus tem o poder suficiente para limpar os seus pecados, tirar todas as suas mágoas, curar as suas feridas, restaurar as suas enfermidades e te levar para um lugar de esperança com apenas um instante diante da glória de Deus. Um instante. E o que você tem buscado? Sabe, gente, 2023, eu acho que é hora de separar os meninos dos homens. Eu acho que se você quiser viver a sua vidinha de pecado, por favor, saia deste lugar, vá e viva. Por favor, estou te pedindo. Vai mesmo, transa com a sua namorada, transa, vai transar. Vai, beber, encher a cara, ficar loucão, vai, faz. Eu vou cheirar tudo, vou cheirar pó, vou cheirar doideira, cheira tudo que você quiser. Vai, faz. Para de brincar com a presença do Espírito Santo. Se você quer continuar sendo carnal e continuar vindo para este lugar, querendo ser espiritual, para de se enganar e enganar as pessoas. Não, mas é porque eu sou do louvor, é porque eu sou o líder, é porque eu sou... Não importa, a gente não vai ficar triste com você, vai e faz o que você quiser fazer. Porque quando você vê o Instagram e vê as pessoas lá na balada, você está com mais vontade de estar lá do que está aqui. E aí você está se enganando, porque o seu coração não está aqui, você está aqui fazendo tudo errado. Então, por favor, vai. Eita preula. Mas se você está com vontade de Deus, se você está com desejo de Deus, por favor, eu te peço, pega essa sandalinha, joga fora, arranca fora e se permita a ver a presença do Espírito Santo neste lugar. A glória do Senhor está aqui. A glória do Espírito Santo que estava lá naquele dia com Moisés está aqui hoje. E o incrível disso tudo é que a glória de Deus, ela não nos deixa da maneira como estamos. Você não vai vir aqui neste lugar, nessa noite, nesse culto, e vai ter uma experiência comum com Deus, não. A glória de Deus resolve a sua vida.
Um toque de Deus, um toque da presença do Espírito Santo real tem o poder de ir lá dentro de você, mexer com tudo aquilo que estava lá, mexer com o seu passado, mexer com os seus traumas, mexer com os seus erros do passado, e tem o poder suficiente para te levar a um novo estado de vida, onde você vive uma nova vida no Espírito, onde você experimenta uma nova criação em Cristo Jesus, onde você experimenta uma vida que jamais imaginou nessa terra, onde o sobrenatural de Deus te acompanha por onde você vai, aonde você é uma nova criatura. Moisés saiu do cara pecador para o maior líder que Israel já teve. Por que, Rafael? Porque ele era um bom líder, um bom administrador, um bom gestor, fez o bom curso, comprou o curso na internet, arrastou para cima, foi coach, tomou banho gelado de manhã, fez todo esse tipo de coisa. Não! Porque ele teve uma revelação total de Deus na sua vida. E aí quando ele se depara com essa revelação, querido, é incontrolável o que o Espírito Santo vai fazer. É incontrolável o que o Espírito Santo vai fazer. É incontrolável o que o Espírito Santo vai fazer em nosso meio. É incontrolável aquilo que pode acontecer neste lugar, porque a glória de Deus decide se manifestar. E a sarça da glória de Deus está queimando neste lugar. A única coisa que o Espírito Santo te pede nessa noite é: tira a sandália e vem. Tira a sandália e pisa na terra santa. Tira a sandália e tenha coragem e ousadia para entrar no Santo do Santo. Tenha coragem e ousadia para entrar neste lugar mais profundo. Queridos, existe muito temor no meu coração agora enquanto eu falo isso. Mas existe uma dimensão no reino espiritual que está acontecendo agora que você não faz ideia. Existe uma guerra espiritual acontecendo agora que você não faz ideia, pela sua vida, pela sua alma, pela sua salvação, por uma nova vida em Cristo Jesus dentro de você. Existem coisas enquanto eu falo aqui que estão mexendo dentro de você, e parece que é um campo de batalha, parece que é o diabo querendo que você não faça isso, o Espírito Santo clamando para que você faça, e é uma guerra que está acontecendo. Querido, tenha coragem e ousadia de falar: Deus, hoje eu tiro as sandálias, eu tiro da frente, eu arranco da frente aquilo que me afasta do Senhor, e eu quero entrar na tua presença.